A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, vamos meditar na palavra de Deus aqui em Cantares de Salomão, já agora no capítulo de número 8, o último capítulo desse livro poético, desse livro romântico, onde nós temos extraído muitas informações preciosas para a nossa vida cristã como igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 8, é uma expressão onde a amada ela está falando, nesse poema: quem me dera você fosse meu irmão, amamentado nos seios de minha mãe, então eu poderia beijá-lo publicamente e ninguém me criticaria. Eu levaria ao lar de minha infância e ali você me ensinaria. Eu lhe daria de beber vinho com especiarias, o néctar de minhas romãs. Seu braço esquerdo estaria sob a minha cabeça e o direito me abraçaria. Prometam-me, ó mulheres de Jerusalém, que não despertarão o amor antes do tempo. Quem é essa que vem subindo o deserto apoiada em seu amado? Aqui nós vemos essa fala pelo grupo de mulheres de Jerusalém no coro desse hino. Agora a amada volta a falar: despertei você debaixo da macieira, onde a sua mãe o deu à luz, onde com muitas dores ela o trouxe ao mundo. Coloquei-me como selo sobre o teu braço, coloque-me como um selo sobre o teu coração e como um selo sobre o teu braço, pois o amor é forte como a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Aqui nós vemos os irmãos da amada expressando: temos uma irmãzinha que ainda é jovem demais para ter seios. O que faremos por nossa irmã se alguém a pedir em casamento? Se ela for um muro, nós a protegeremos como uma torre de prata. Se ela for uma porta, nós a fecharemos com uma tranca de cedro. A amada responde: eu sou um muro, e os meus seios são as suas torres. Quando o meu amado olha para mim, ele se agrada do que vê. Salomão tem um vinhedo em Baal-Ramon que ele arrenda para os lavradores. Cada um lhe paga 1000 peças de prata para colher os frutos. Quanto ao meu vinhedo, faço dele o que quero. E Salomão não precisa pagar 1000 peças de prata. Darei, contudo, 200 peças aos que cuidam de seus frutos. O amado expressa: minha querida que mora nos jardins. Seus companheiros ouvem atentamente sua voz. Deixe-me ouvi-la também. A amada responde, encerrando o poema: venha correndo, meu amado, seja como a gazela, como o jovem cervo sobre os montes de especiarias. Que Deus nos abençoe para meditarmos um pouco naquilo que acabamos de ler. Primeira coisa que nós observamos nessa parte que inicia o capítulo 8, nós percebemos que a amada ela lamenta o fato de não ser compreendida ou aceita nesse relacionamento, por não ser
parente, por não ter o parentesco de Salomão. Assim, a igreja, ela foi também no seu início, ela foi criticada e até mesmo perseguida pelos judeus que não compreenderam o mistério oculto que incluía os gentios na aliança. Isso chegou ao ponto de o próprio apóstolo Paulo ter que escrever até mesmo para os judeus que se converteram. Paulo escreve a carta aos Romanos e ele trata exatamente dessas questões, dessas incompreensões, desse preconceito, muitas das vezes com os gentios, com a inclusão dos gentios na aliança. Paulo então teve que escrever e ele vai falar em Romanos, no capítulo 11, o versículo 24, de que os gentios foram enxertados na oliveira, como um zambujeiro bravo, os gentios foram enxertados na oliveira. E aqui nós encontramos no versículo 24 do Romanos 11, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo está falando de que para que a igreja fosse inserida nesse concerto, foi necessário que parte do ramo natural dos judeus de nascimento fosse cortado da aliança para que os gentios pudessem entrar nessa aliança como um enxerto. Ou seja, não nasceram, não tem a descendência física de Abraão, mas nasceram pela fé em Cristo e pela fé em Cristo foram enxertados e entraram também na promessa da redenção, da salvação, como povo de Deus, também escolhido por Deus. O versículo de número 32 desse mesmo capítulo de Romanos 11 diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a igreja ela nasce exatamente nesse contexto onde judeus e gentios são unidos em Cristo Jesus, onde não há mais essa distinção de etnias, todos tornam um em Cristo Jesus. A parede ou o muro da separação em Cristo ela é derrubada. Mas muitos não compreenderam isso no início e a igreja então foi perseguida duramente. Quem é essa que vem subindo do deserto apoiada em seu amado? Nós vemos essa pergunta aqui em Cantares de Salomão. A aridez do deserto fala das lutas, essa luta que nós enfrentamos, que nós convivemos, ou melhor, em um mundo hostil àquilo que é a vontade de Deus. E um mundo que escolheu ficar do outro lado e, portanto, persegue e sempre perseguiu o povo de Deus. O deserto sem a vida abundante é exatamente a realidade desse mundo hostil. Pode simbolizar também o período de provação que um cristão passa exatamente para adquirir maturidade. Outros, como Matthew Henry, em seu comentário bíblico sobre Cantares de Salomão, vê nesse deserto aqui a figura de uma vida pecaminosa do passado. Sim,
pode simbolizar tudo isso. Mas algo é importante nós pensarmos aqui. Ela vem subindo o deserto, o que significa que o deserto está ficando para trás. Ou seja, algo vai ficando para trás. À medida que a igreja vai avançando, algo vai sendo deixado para trás. E aqui nós lembramos daquela passagem onde Paulo vai falar da corrida cristã e da necessidade de nós, como cristãos, de deixarmos as coisas que para trás ficam e avançarmos para aquilo que está adiante de nós, a soberana vocação de Deus, que Deus nos deu em Cristo Jesus. Devemos focar para o desfecho final dessa corrida, onde o nosso encontro definitivo com o Senhor será um encontro maravilhoso, um encontro glorioso para aqueles que percorreram o caminho cristão, deixando para trás um deserto de coisas que já não faz mais parte da nossa história cristã. Aqui nós vemos a expressão de que a amada ela está se apoiando no seu amado, ou seja, quem sustenta a igreja é o seu amado. Não há outro que sustenta a igreja do Senhor Jesus. Em meio às lutas dessa vida, há uma igreja que conta com a presença do seu amado através do seu Espírito Santo e encontra nesse amado o conforto dos seus braços, a segurança, o descanso. O Senhor Jesus nos chamou para nele encontrarmos descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para a vossa alma. Cristo é o nosso sabá, Cristo é o nosso descanso, é o descanso da nossa alma. Quem está em Cristo descansa a sua alma na maravilhosa graça de Deus. O poema ainda diz, na fala da amada, que diz assim: despertei você debaixo da macieira, onde a sua mãe o deu à luz, onde com muitas dores ela o trouxe ao mundo. O Senhor Jesus, ele se encarnou, o Verbo se fez carne, e ao se encarnar, ele nasceu de uma virgem, Maria. Mas nós precisamos entender que a mãe, nesse contexto, que sofre as dores de parto para que o Verbo se encarnasse, aponta para aquele momento em que nós encontramos no Apocalipse 12 a figura dessa mulher, a figura dessa mãe mística que representa o povo de Deus, pelo qual o Senhor Jesus nasce, um povo que foi sempre perseguido pelo adversário, desde o início da criação do mundo. O plano de redenção estava já determinado. A promessa de redenção já foi dita. Satanás ali já teve a sua sentença, né? A semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, mas ao mesmo tempo para trazer redenção para a humanidade. Então, seria ele, o descendente, Cristo Jesus, que viria da mulher. Mas o inimigo peleja de todas as formas para interromper essa descendência, para que a sua semente não continue e não venha gerar aquele que é o Verbo encarnado. Foi muito sofrimento que Israel passou, dores tremendas Israel teve que passar para que Cristo viesse e nascesse do povo judeu e pudesse então ser contemplado
pela sua igreja, como aquele que é o seu amado. Ela vai dizer o anseio, o desejo dela: coloca-me como selo sobre o teu coração e sobre o teu braço. Ou seja, a amada, ela quer se sentir segura, ela quer ser assegurada de que a sua união com Cristo, com seu amado, seja perpétua. Seja uma união duradoura, eterna. E que, por isso, o coração do amado, com o selo da amada, era um sinal de que a amada lhe pertencia, ou a amada lhe pertence. Ou seja, o seu coração não é de outro senão da sua amada. Ou melhor, que ela o pertence e está guardada em seu coração. Que ela a pertence, né? O braço, onde ela encontra segurança e conforto, é citado. A igreja que descansa no Senhor, ela se sente segura no braço. O selo, a presença do Espírito de Deus na nossa vida é o que nos une. A igreja recebe esse Espírito e é esse Espírito que nos une a Cristo. A chama desse amor não pode ser apagado pelas águas. Nada pode apagar a chama do amor de Deus pela sua igreja. E a igreja, ela descansa nessa certeza de encontrar um amor que nada pode deter esse amor. O amor de Deus é um amor que não se compra com os valores terrenos. E é por isso que ela vai dizer: se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, sua oferta seria por completo desprezada. Ou seja, nesse relacionamento de amor, esse amor é um amor que não pode ser comprado por nada nesse mundo. E a igreja, ela reconhece e descansa nessa certeza, nesse relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Um relacionamento que não se mede com os valores terrenos. Os versos 8 ao 9 fala que ninguém deve ser entregue na imaturidade, mas no verso diante ela demonstra que ela já estava numa condição de decidir por si só. Ela já estava na idade de decidir. Ela já estava numa idade madura para amar. Ou seja, tudo acontece no tempo certo. A igreja nasce na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, Cristo veio e ele estabeleceu e ele encontra a sua noiva e ele cria essa igreja que será a sua amada. Na plenitude do tempo, as coisas acontecem. Nada no plano de Deus acontece fora da hora ou fora do tempo. Por isso que em algumas vezes nós percebemos a mulher: não despertem o amor antes do tempo. Nada deve ser feito na vida espiritual precipitadamente antes do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, inclusive o tempo do desfecho final desse relacionamento, onde será o encontro definitivo da amada com o amado, está determinado pelo Pai e está próximo de se cumprir e de ser vivenciado pela igreja do Senhor Jesus. Seu amado agrada quando a vê. Ela vai dizer
que quando o seu amado a olha, ele agrada do que vê. E a pergunta para nós é: quando Cristo olha para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, Cristo está se agradando de nós? Essa é uma pergunta para pensarmos e refletirmos. Em um determinado momento, agora já no finalzinho desse romance ou desse poema, nós vemos a expressão agora do amado, e a expressão do amado é o desejo dele de ouvir a voz da sua amada. Deixe-me ouvi-la também. Ou seja, o Senhor Jesus quer ouvir a voz da sua igreja. E a igreja deve proclamar, deve exaltar, deve glorificar, deve louvar aquele que é o seu amado. Nenhum louvor cantado pela igreja deve ser direcionado a outro que não seja o amor de Cristo com a sua igreja. Todo louvor cantado pela igreja precisa expressar esse amor que uniu o cristão a Cristo Jesus. Se o louvor não expressa esse amor e não aponta para Cristo como único mediador, e não aponta para a graça de Deus como aqui a parte, algo que trabalha para que esse amor, que trabalhou e trabalha para que esse amor se torne real, se não é graça, não é amor verdadeiro. Se o louvor não fala da graça, não é louvor verdadeiro. Se o louvor não aponta para Cristo, não é louvor verdadeiro. A amada do Senhor precisa cantar para Ele os seus louvores. E aí ela encerra uma espécie de finalzinho do louvor, dizendo daquilo que é o anseio da amada. Venha correndo, meu amado. Venha correndo. Seja como a gazela, como o jovem cervo sob os montes de especiaria. Ou seja, a igreja do Senhor, ela canta para o Senhor os louvores que expressam o seu anseio do dia final, do arrebatamento da igreja e do encontro definitivo com seu amado, onde poderão desfrutar de uma intimidade eterna com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse amor, envolvido nessa graça, para aquele grande dia tão esperado, que é o arrebatamento da igreja. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus.